Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, com coisas inacreditáveis acontecendo fora do nosso país, mas com reflexos diretos aqui na nossa realidade. E não é que a figura do presidente norte-americano, o Sr. Donald Trump, resolveu em pleno sabadão mandar novas cartas a outros líderes nacionais, mas com o mesmo texto da carta que ele enviou ao presidente Lula? O que esse tipo de comportamento pode mostrar para nós? Bom, os cabeçalhos dessas cartas são diferentes em sua maior parte, mas no resto ela mostra o propósito real da figura desse que está se apresentando como uma espécie de chefe de uma milícia planetária, impondo a todos os países uma vontade sob pena de aplicar contra essas nações medidas absolutamente estapafúrdias, ilegais e violentas. Pois bem, só que está havendo também uma consciência universal de que isso está acontecendo. Isso pode fazer com que as nações se conectem ali para poder enfrentar essa anomalia que nós estamos vendo. Infelizmente, esse ser encontra em algumas nações os seus puxa-sacos, os seus lacaios, os traidores de suas pátrias. Aqui no Brasil não é diferente, só que aqui tem algumas peculiaridades. Mas o que a gente pode ler nas mensagens, como mensagens implícitas nessas cartas, especificamente ao Brasil, é que Donald Trump está dizendo que aqui no nosso país existe o otário mor da nação. E os seus filhotes seriam os otáriozinhos. E aqueles que acreditam nessa gente toda seriam os sub-otáriozinhos. Porque não tem como a gente pensar de forma diferente depois que eu mostrar aqui para vocês algumas cenas. O mundo fantasioso em que eles habitam e a realidade que está mostrando é um cenário completamente adverso para o futuro dessas criaturas que irão para a cadeia, tendo a figura do inelegível puxando a fila, né? Pois bem, vou mostrar para vocês que cenas são essas, as últimas informações, mas antes de mais nada é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, não deixe de compartilhar, recomendar, dê sempre seu joinha, mande seu comentário. Se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que está quase chegando em 100 mil pessoas, né? Daqui a pouco a gente ganha a placa do YouTube também. Então, vamos aos temas. Bom, gente, lembrando que segunda-feira o Procurador-Geral da República finaliza a sua peça processual, as alegações finais, que é a última fase que o Ministério Público se manifesta, depois das testemunhas, depois das provas colhidas pela Polícia Federal, depois de todos os documentos, depois da inquirição dos réus. Agora, essa fase fica finalizada, abre-se prazo para a defesa de Mauro Cid apresentar suas razões e a defesa dos outros acusados depois de 15 dias. Então, no máximo, em um mês, o ministro Alexandre de Moraes dará um despacho para marcar a data do julgamento desse criminoso. A questão do criminoso mor da nação, né, do otário mor da nação e de sua orcrim. Algumas questões aí vão mostrar para a gente qual é o rumo dessa história. Como, por exemplo, se o Procurador-Geral da República ele ficou com medo, ele se sentiu pressionado, ameaçado e, nas alegações finais, ele vai aliviar a pele de alguém, vai pedir arquivamento, vai pedir pena menor, enfim. Vamos ver qual será a mensagem do Procurador-Geral da República. Será que ele ficou com medinho? Ou, muito pelo contrário, essa farofa toda que esses golpistas traidores da pátria estão fazendo vai fazer com que ele seja mais duro, mais pesado na sua peça processual, né? Bom, a conferir. Coisas que estão acontecendo que mostram que essa gente não tem noção aqui, não tem noção lá, né? Olha o que disse aqui o senhor Steve Bannon, um puxa-saco, um braço lá, né? Desse tentáculo maligno que existe nos Estados Unidos. Disse ele: derrubem o processo contra Bolsonaro que derrubamos as tarifas. Olha a cabeça dessa gente. Ou seja, é o porta-voz da milícia planetária, né? Ou a gente faz algo ilegal que perverte a nossa soberania, a nossa independência, ou então nós vamos ser obrigados a conviver com as maluquices desse psicopata lá, com os outros psicopatinhas, né? Bolsonaristas batem cabeça para eleger culpado por tarifa de Trump. Eles não entenderam ainda, porque como eles não leram as cartas, eles não sabem o que de fato está por trás daquilo que Trump está fazendo, então eles estão tentando identificar ainda, mas já está claro para a maior parte do planeta que está observando o que quer Donald Trump.
ele está em desespero e ele quer fazer uma mudança completa nos rumos da economia planetária para que os Estados Unidos não sucumbam mais à frente, né? É a única coisa que a gente pode depender desse processo. Aqui dentro, coisas concretas estão começando a acontecer por parte do governo federal, como essa situação aqui, ó. O presidente Lula já está preparando um decreto para, se a coisa não tiver nenhum tipo de mudança, o presidente Lula certamente irá conversar com Donald Trump, mas se não houver nenhum tipo de negociação, o que fará o presidente da República é todos os atos para preservar empregos, as nossas empresas, a nossa infraestrutura, enfim. E os Estados Unidos terão problemas muito sérios, como eu disse para vocês, porque muitas coisas que nós exportamos para eles são semi-industrializadas. Lá eles também empregam muitas pessoas, tem uma cadeia de produção, tem uma indústria que opera com as coisas que nós mandamos para lá. Se nós pararmos de enviar, eles vão ter desemprego também lá. Vai ter muita gente que vai quebrar por lá. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E aí o seguinte, gente, eu aqui no nosso portal, eu fiz uma live, né, aqui logo depois que saiu essa carta do Trump, e comparei com outras cartas que ele já tinha mandado para outras nações, mostrando que a carta era idêntica, porque tinham situações que não combinavam com a realidade brasileira e a relação do Brasil com os Estados Unidos. E aí o seguinte, para minha satisfação, eu vi que muitas pessoas começaram a perceber isso também. Eu acho que o nosso portal aqui é bastante escutado, tá, gente? Tem muita gente que escuta, que passa, comunica, tem muitos colegas jornalistas, muita gente aí. E o que a gente vê é isso aqui, ó. Estratégia copia e cola, carta de Trump a Lula usa parágrafo idêntico de tarifaços contra outros 21 países. Confira. E aqui tem essa matéria aqui, vou colocar só um trechinho aqui para vocês, onde o jornalista fala exatamente o que eu digo para vocês. Vamos lá. Você ficou com preguiça de escrever uma mensagem para mais de uma pessoa e copiou e colou o mesmo texto? Pois é, ao que tudo indica, Trump fez isso numa carta que mandou para o Lula, e ainda assim usou uma informação errada. Você já deve ter visto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 50% para produtos brasileiros. Essas taxas vão entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. O anúncio foi feito por meio de uma rede social, onde Trump postou uma carta endereçada ao presidente Lula. Em um dos parágrafos dessa carta, Trump faz ameaças de novas tarifas e diz que a medida é necessária por motivos de segurança nacional. Esse mesmo trecho foi usado por Trump em cartas enviadas a outros 21 países. A única coisa que muda é o nome do país e a taxa que vai ser aplicada. No texto, Trump também diz que as tarifas servem para corrigir o déficit que os Estados Unidos teriam nas relações comerciais com o Brasil. Só que isso não é verdade. Desde 2009, então, ou seja, a matéria, anos, os Estados Unidos exportam mais para o Brasil. A matéria aborda seja, exatamente isso que eu comentei com vocês. E aí, o que acontece? Hoje, na carta enviada para o México, foi a mesma coisa, só que no título ele coloca isso aqui, ó, chamando o México, agredindo o México como se o México fosse o país responsável pelo consumo de drogas nos Estados Unidos. Playground do narcotráfico e déficit comercial. Leia as cartas de Trump com alegações para taxar México e União Europeia. O que isso vai dizendo para todo mundo, gente? Que no final das cartas ele sempre diz o seguinte: olha, se vocês mandarem as indústrias de vocês para os Estados Unidos, fica 0-0. A gente esquece narcotráfico, a gente esquece problema no Brasil, a gente esquece qualquer coisa, desde que vocês aqui se submetam à nossa visão miliciana planetária, né? Bom, no meio disso, além das providências que o presidente Lula está tomando, uma coisa que ele poderia fazer é ir para as redes, né? E puxar uma rede de rádio e TV, isso foi especulado por pessoas próximas dele, para ele tranquilizar a nação, que ele estará tomando iniciativas junto ao empresariado, vai fará reuniões, explicar o que está acontecendo, explicar que o Brasil não irá se ajoelhar, enfim. Mas, infelizmente, pessoas próximas do presidente da República o demoveram dessa ideia. Gente, é um negócio... Precisa ser especialista em comunicação, gente, para dizer que o presidente Lula não teria nada a perder vindo para explicar para a nação. Aliás, eu vivo dizendo isso, não é uma faculdade do presidente, eu vou, não vou. Não, é uma obrigação. Nós estamos num problema sério. Só que o presidente parece estar cercado aí que está complicado, né? Auxiliares do presidente afirmam que possibilidade será reavaliada após esgotar negociações.
Gente, mas podia dar satisfação para a sociedade, olha, tá feia a coisa, e eu não vou parar de criticar, não adianta as pessoas ficarem magoadas, tem gente lá na SECOM que tá tristinha. Olha, trabalhem e procurem fazer o melhor para a nação. Vocês não estão fazendo favor algum, me desculpe aqui a honestidade e a sinceridade. Eu não vou parar porque, inclusive, o que eu digo aqui para vocês não é um pensamento isolado. Eu conheço quase todos os canais, os mais importantes aqui no Brasil, no campo progressista. Nós estamos trabalhando, lutando contra essa gente insana. E é triste ver pessoas que estão dentro do governo que não estão tendo a mesma percepção. Aí é complicado, aí a gente vai ter que criticar, né? Bolsonaro e sua família são traidores da pátria, diz ex-embaixador. Gente, esse ex-embaixador, o Roberto Abdenur, ele foi diplomata durante 45 anos entre Estados Unidos e Europa. E ele fez um pronunciamento que eu achei muito importante aqui para compartilhar com vocês. Vamos ver se dá para pegar aqui. Vou colocar aqui na imagem ampliada e vamos ver aqui. Vamos ver se pega aqui no trecho certo. Vamos lá. Tarifa, né? A dar essa tarifa ao Brasil dessa maneira. Olha, como diplomata, eu estou acostumado a tomar muito cuidado com as palavras que pronunciam. A palavra é o meio de trabalho do diplomata e ele precisa sempre ser muito prudente, moderado. Mas agora eu vou sair desses constrangimentos e dizer algo muito duro. Trata-se de um caso, claro, de traição à pátria. Isso é traição à pátria por parte do senhor Bolsonaro e de sua família. Nada menos do que isso. É um crime contra o Brasil. E esse crime Gente, tem que ser punido de que maneira? eu vou falar com vocês aqui. Porque Bom, aí a isso matéria está sendo segue. no Brasil, Eu vou mas- colocar no link para vocês, quem tiver interesse em ter mais informações sobre o que pensa o ex-embaixador. Mas é isso, é que todos nós sabemos, né? E aí é o seguinte, vejam só o delírio do Bananinha interpretando a carta de Trump para o Brasil, para o presidente Lula. É um negócio, por isso que eles precisam ser desmascarados, né? Vamos lá, fala, Banana. Do necessário para o país. Tá vendo? Mas a que eu falei aqui. E é necessário aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime. Espera aí só um minutinho aqui, gente. Que caiu aqui o meu microfone. Espera aí. Pronto, como vocês sabem, meu papo aqui com vocês não é editado, né? Então, é o seguinte, as falhas. Fala de novo, Banana. Vamos lá. Como uma democracia saudável aos olhos dele, já está tendo um regime. O regime é o quê? É algo próprio. É sui generis, né? Essa forma de governo brasileiro é algo do Brasil. Não é algo entendido como uma democracia ocidental. Gente, é o caminho todo da Venezuela. É o caminho todo da Venezuela. O Trump ele só está antecipando. Na Venezuela, vira e mexe, sai sanção lá. Né? E não adianta mais nada porque o regime já se consolidou. O que o Trump está fazendo aqui, ele está tentando colocar um remédio, que sim, pode ser amargo, mas para evitar que o Brasil chegue a uma Gente, é muita cara de pau, igual a da Venezuela. é muita calhordice. Então, como a carta é igual para todos os países, então o Trump está preocupado que o planeta vire uma Venezuela, né? É isso que a gente pode depreender. Gente, me desculpem, tá? Eu já usei expressões aqui, retardado. O Banana é uma espécie de retardado moral, né? A moral para chegar nessa criatura, a ética para chegar nessa criatura, está chegando, se um dia chegar, com muita lerdeza, né? Prossegue aqui a criatura, vamos ver mais um trecho. Reciprocidade. Né? Os Estados Unidos da América nunca decepcionarão o seu país. Isso aqui é uma mensagem muito forte, tá? O que os Estados Unidos o que o Trump está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: povo brasileiro, eu estou fazendo isso para o melhor dos nossos países. Eu estou fazendo isso para que o Brasil não vire uma Venezuela, porque ele sabe o quanto pior que isso seria, né? Ignorar. Gente, olha só. E aí, em determinado momento, o Bananinha diz o seguinte: levem suas empresas para os Estados Unidos, que vocês não vão pagar nada, vocês vão ficar na boa. Olha só a carta que o Trump mandou hoje para o México. O México tem ajudado a proteger a fronteira, mas o que foi feito não é suficiente. O México ainda não conseguiu deter os cartéis que tentam transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico. Obviamente, não posso permitir que isso aconteça. Aí o texto igual do Brasil.
A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos no México uma tarifa de 30% sobre produtos mexicanos enviados para os Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Produtos transbordados para evitar tarifas mais altas estarão sujeitos à tarifa mais elevada. Como a senhora sabe, presidenta do México, né, não haverá tarifa se o México ou empresas dentro do país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar essas solicitações de forma rápida, profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer motivo vocês decidirem aumentar suas tarifas, qualquer que seja esse valor, esse aumento será somado aos 30% que cobraremos. E vai indo, né? Se vocês quiserem, uma semana, a gente vai resolver as coisas. Então, gente, é o mesmo título, quer dizer, é o mesmo propósito, né, de uma sociedade que está em decadência, uma sociedade que está colapsada em muitos segmentos, muitos setores. E é por isso que a gente tem que ter esse entendimento, e a informação que eu disse para vocês no começo, ela está bem clara. Bolsonaro, filhos do Bolsonaro, seus filhotes da ditadura, vocês todos são os trouxas, vocês todos são os otários. O Donald Trump está pouco se lixando para vocês. Se o Bolsonaro apodrecer na cadeia, que se dane Bolsonaro. O propósito dele é outro. Ele usa argumentos para países diferentes, mas tudo aquilo que ele quer é uma coisa só. Se essa coisa for alcançada, tudo aquilo que ele colocou no cabeçalho fica sepultado, né? Isso é para vocês aprenderem, de uma vez por todas, que vocês estão fazendo papel de trouxas e traidores da pátria como são, pagarão com penas altíssimas por tudo aquilo que fizeram e estão fazendo contra o povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, mande seu comentário, tá legal? Tchau!